Olá, meu nome é Alexandre. A gente vai apresentar o nosso trabalho de artigo, um olhar interdisciplinar sobre a densidade dos fluidos. Os participantes do trabalho são Alexandre Cruz, Amanda Crisley, Emanuel Guerra e Maria Fernanda da Silva. Bom, nosso resumo, do nosso artigo, ele traz 4 pontos importantes, né? A atividade interdisciplinar sobre densidades de fluidos, que é o foco desse artigo. A gente fundamenta por meio de fontes bibliográficas, então pensadores que atuaram, sobre e comentaram sobre interdisciplinaridade, o que ela é e como identificar e como executar essas tarefas. O método escolhido, a gente optou por usar o método de experimento por meio de problema, e fazer essa abordagem interdisciplinar. E o objetivo é bem simples, múltiplas abordagens e conexões de assuntos e disciplinas e maior autonomia por parte dos alunos. Então, o objetivo deste artigo é, por meio dessa atividade, ampliar o nível de conexões sobre o assunto de densidade de fluidos e assim também melhorar a autonomia do aluno ao desempenhar essa atividade. Olá, eu sou a Maria Fernanda e falarei sobre a introdução do nosso artigo. Bom, o motivo pelo qual a gente optou em realizar uma atividade interdisciplinar é porque atualmente as disciplinas em escolas são trabalhadas na proposta de multidisciplinar, que é quando as disciplinas não se conversam e elas também não dão significado aos conceitos ensinados, ou seja, elas não fazem uma ligação entre o conteúdo da sala de aula com o mundo real. Bom, e o que seria a interdisciplinaridade? Bom, é quando se usa conceitos de uma disciplina para resolver problemas em outra disciplina. Que nem no nosso trabalho, a gente está trabalhando a interdisciplinaridade entre matemática, física e química. Bom, e na física e na química a gente vai usar os conceitos matemáticos para resolver os problemas. Bom, e qual é o benefício, de fazer essa atividade interdisciplinar? Bom, para os alunos, a gente vai estar ampliando o repertório prático deles, além de contextualizar e dar significado ao que ele aprendeu em sala de aula, com o que tem a ver com a realidade. E para o professor, qual é o benefício? Dá ao professor a oportunidade de explorar o ensino e avaliar o aluno sobre sua capacidade de aplicar o que foi ensinado em sala de aula. Dando continuidade à explicação do nosso artigo, a gente vai partir para a parte da metodologia. Metodologia foi como a gente organizou, como que foi desenvolvido esse trabalho. A gente começou primeiro pela escolha do tema, que foi densidade dos fluidos, e depois quais disciplinas a gente ia interligar para que essa proposta se tornasse interdisciplinar. E a gente selecionou matemática, química e física como as vertentes que a gente está usando nesse trabalho. Aí também tem uma questão que é a relação e alinhamento curricular, se os temas estavam de acordo com o ensino médio. E a gente concluiu que sim, então a gente tem o prosseguimento, e aí a escolha da atividade, que atividade seria essa, que aí a gente utilizou uma atividade prática e autônoma, que é o experimento. Esse experimento a gente achou por bem a gente testá-lo antes, para ver as suas limitações e quais problemas o professor poderia ter ao tentar aplicá-lo em sala de aula, coisas que são apontadas no nosso artigo também. E aí a gente dividiu em 3 momentos esse experimento. É o medir e relacionar, que é o processo de medir os líquidos, relacionar a questão da densidade com o peso e essas grandezas. A propriedade propriamente dita da densidade, que é um tema de física, e também o processo de pesquisa e aprofundamento, que a gente quer que o aluno também entenda o porquê que alguns líquidos se misturam e como que se dá essa mistura. Então é um processo que a química vai tratar muito mais do que a física. Tá? E agora a gente vai passar para um outro tópico do nosso artigo. Oi, eu sou Emanuel, eu vou falar um pouco sobre o experimento que seria proposto aos alunos. E vale ressaltar
que o nosso grupo já testou esse experimento em outra ocasião. Bem, e para começar, eu vou falar um pouco sobre os materiais que nós utilizamos. Nós utilizamos água, óleo usado e açúcar. O que acontece? O açúcar a gente conseguiu misturar com a água e dessa forma nós criamos 3 fluidos com densidades diferentes. Além disso, a gente usou 7 garrafinhas de 200 ml. O professor que for desenvolver esse experimento pode usar garrafinhas maiores, o que vai ser melhor. Copo medidor, tigela, funil e balança de precisão. A balança de precisão é necessária porque os alunos vão fazer as pesagens dos materiais com esta balança. E agora eu mudei um pouco a tela para eu conseguir falar um pouco sobre a sequência que nós separamos para os alunos. Nós dividimos em 4 etapas. A primeira é a determinação da densidade dos 3 líquidos. Bem, como eu já disse, teria óleo usado, água e água com açúcar. Nessa primeira etapa, eles vão ter 3 garrafinhas com 200 ml cada uma, vão pesar usando a balança de precisão, dessa forma vão determinar a densidade de cada uma das 3 garrafinhas. Na etapa 2, eles vão ter que determinar a porcentagem de cada líquido. Nessa segunda etapa, eles vão receber mais 3 garrafinhas, cada uma vai estar descrito quais são os líquidos que tem lá dentro, e pesando as garrafinhas e sabendo a densidade de cada líquido que tem lá dentro, eles vão conseguir determinar por sistema linear quais são as porcentagens de cada líquido presentes dentro da garrafinha. Na etapa 3, seria a organização de dados. Depois que eles fizeram a etapa 1 e a etapa 2, eles vão organizar os dados na etapa 3. Na etapa 4, que essa é a última, seria pesquisa e investigação. Nessa etapa, nós separamos algumas perguntas que eles podem responder como forma avaliativa. Essas perguntas são: como determinamos a densidade de um fluido? Se misturarmos 2 fluidos de densidades diferentes, podemos determinar o percentual de cada um? A densidade influencia na maneira deles se misturarem sempre? Por que saber a densidade de um fluido é importante? Olá pessoal, eu me chamo Amanda e vou dar continuidade no trabalho. Então, referente às considerações finais desse projeto, a gente tem uma proposta de trabalho que visa criar uma alternativa inovadora para o ensino de física, abrangendo outras disciplinas, que no caso é a matemática e a química. Então, ao longo desse projeto, podemos observar como as disciplinas de física, matemática e química se interligam e se dialogam entre si. Durante a realização do experimento, identificamos algumas limitações e também a necessidade de adaptações, as quais foram abordadas no artigo relacionado a este trabalho. É importante ressaltar que, apesar dessas limitações, a proposta continua muito enriquecedora. Uma das principais características dessa atividade, é proporcionar uma maior autonomia ao aluno, desenvolvendo um processo investigativo. E acreditamos que a motivação do aluno é fundamental ao incentivar essa investigação, estamos despertando o interesse, nos estudantes. Além disso, outra contribuição bem valiosa desse experimento é uma criação de uma ponte entre a teoria e a prática. Então, com essa abordagem, permitimos que o aluno compreenda melhor as fórmulas e sua aplicabilidade no contexto real. A atividade, ela tem como objetivo ser uma alternativa de trabalho interdisciplinar para os professores, especialmente quando o tema em questão é a densidade de fluidos. Então, esse trabalho ele traz uma tentativa de tornar a educação mais afetiva quando conseguimos relacionar diferentes áreas do conhecimento, Aí, nesse sentido, quando unimos física, matemática e química em um único experimento, estamos promovendo uma aprendizagem mais integrada e significativa para os alunos. Então, contudo, reconhecemos que essa proposta ela exige um preparo prévio por parte dos professores. E é necessário também um investimento de tempo e dedicação, para conseguir implementar isso com sucesso. Mas os benefícios, que são trazidos nesse projeto compensam todo esse esforço. E essa é uma proposta, inovadora nesse ensino de física. Bom, gente, e essa foi a nossa apresentação do artigo sobre uma proposta interdisciplinar. Obrigada pela atenção de todos.